Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Minuto Agro. É Questionando que Evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou a Aline Araújo, Head de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Hoje vamos falar sobre o cenário geopolítico atual, para tentar entender os efeitos diretos e indiretos da guerra comercial, que tem como maiores protagonistas os Estados Unidos e China. Para tratar de um tema tão importante, eu tenho o prazer de receber Henrico Manzi, especialista em grãos e Country Manager da Beyond Agro, consultoria que oferece um ecossistema de soluções personalizadas em assessoria e comercialização de grãos. Obrigada por conversar com a gente hoje, Henrico. Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite. Espero que essa conversa traga um pouco de luz em um momento de tanta incerteza e que seja um bate-papo proveitoso para todo mundo que está nos escutando. Sim, com certeza. Obrigada realmente por ter aceito o nosso convite. Como eu falo na introdução, é para a gente tentar aqui elucidar, porque tem muitas dúvidas no entorno, né? E aí, para a gente começar, você poderia nos explicar de uma forma clara o que está por trás de todas essas taxações impostas pelos Estados Unidos a praticamente todos os países do mundo, mas com um foco muito grande na China? Como que essas medidas impactam o agronegócio brasileiro, tanto nos desafios quanto nas oportunidades? Beneficia ou prejudica a nossa posição no mercado? Legal, Aline. É bom que a gente começa essa conversa e a gente vai fazer um breve recapitulação do que foi a guerra comercial lá de 2018. Honestamente, se você analisar, Estados Unidos tem, e o presidente Trump, um ponto válido por trás de toda essa movimentação que ele está fazendo no mercado, que ele fez em 2018 e ele está fazendo agora novamente. Talvez o objetivo final é bastante válido. Os meios e os modos com o qual ele está atacando esse objetivo seriam questionáveis, vamos colocar dessa forma, tá? Indo lá para trás, Estados Unidos tem uma série de restrições com a forma que a China vem trabalhando, principalmente, suas barreiras não tarifárias, vamos falar assim. A forma com que ela mantém relacionamento com os países vizinhos, de certa maneira como ela mantém a sua moeda desvalorizada, favorecendo as suas exportações, enquanto torna as importações um pouco mais complexas. Então, pressão nos países vizinhos como Taiwan, Hong Kong, financeiramente para desvirtuar um pouco essa dinâmica dos fluxos globais para posicionar a China de melhor maneira nos fluxos como exportador. Tudo isso é bastante válido quando a gente traz para o discurso que o presidente Trump fez logo na sua campanha presidencial e logo que assumiu o cargo, começando as taxações em todos os países ao redor. A gente fala muito de China porque essas práticas mais abertas de manipulação de mercado, e o Tesouro Americano em algum momento do seu passado chegou a acusar o governo chinês de manipulador cambial, ataca justamente esse ponto central. Mas os Estados Unidos e o presidente Trump, principalmente nesse momento, está tentando fazer um movimento de reindustrialização, uma palavra que a gente gosta de usar aqui no Brasil, trazer as indústrias de volta, trazer a força para o mercado americano, Make America Great Again, né? Esse é o slogan de campanha do presidente. Então, por trás de tudo isso, tem, de maneira atabalhoada, eu vou colocar assim, os Estados Unidos medindo sua competitividade no cenário global através de déficit de balança comercial e aplicação de taxas que estão intimamente vinculadas com esse déficit e não uma contrapartida às tarifas que os países impõem em cada um dos países. Até porque, se você pegar aquela tabela que foi divulgada no Liberation Day por ele, e comparar as tarifas aplicadas em cada um dos países aos produtos americanos versus as tarifas divulgadas dos Estados Unidos para com esses recíprocos, não é exatamente as tarifas que cada país trabalha. Então eles simplesmente dividiram o déficit da balança comercial que os Estados Unidos tinha com alguns países e colocou isso em forma de taxa. Quanto maior o déficit, maior a taxa. A China, que é o principal alvo, né, por ser duas grandes economias aí, acabou sendo o principal alvo
principalmente porque além desse déficit você soma uma história grande de manipulação por parte, na visão do governo americano, dos mercados globais. Então, tentando fazer em miúdos, o ponto americano vem de uma China que, para se posicionar nos mercados globais, atuou de forma, vamos colocar assim, não jogou tão limpo em seus anos prévios, usou de artimanhas e artifícios para esse posicionamento como grande exportador. Esse ponto é válido. A forma que o governo do presidente Trump atacou em 2018 e atacou agora, e relembrando, desde essa primeira guerra comercial, já existia uma tarifa de aproximadamente 20% sobre os produtos chineses. Entrou o novo governo Trump, e aí, a partir daí, foi, acho que muito mais aquela guerra parecido com o truco, né? Depois que você já pediu truco, o outro falou 6, entra numa subida de taxas, os chamados tarifaços aí, que perdeu um pouco a parte racional por trás de tudo isso. Só que o ponto central é um governo que está tentando trazer de volta indústrias para o seu país. A gente pode discutir um pouco mais adiante desse podcast se isso faz sentido ou não, mas uma tentativa de colocar os Estados Unidos de novo como um player bastante forte na sua indústria local e nos fluxos globais. Tá? Então, de certa maneira, indo para a essência da questão por trás do tarifaço, é um descontentamento com a forma que o jogo está sendo jogado e talvez, por mais que seja uma economia bastante pujante, uma perda de representatividade nos fluxos globais dos Estados Unidos, tá? Então, colocando de maneira simples, esses dois são os cernes do tarifaço. Entendi, muito boa aqui a sua análise. Olhando para o nosso cenário interno, né? A gente está com a safra 25-26 batendo aí na porta, a produtora aí em movimento acelerado de compra de insumo, planejamento de plantio. Quais são os impactos imediatos de curto, médio prazo para o agronegócio brasileiro? O que o produtor ele pode esperar, ou como ele pode se preparar, se planejar melhor para compra de insumos e venda de grão, precificar o grão dele? O que ele deve levar em conta nesse momento? Quais são os pontos de atenção para o produtor rural nesse contexto? Excelente pergunta, Aline. Eu vou separar isso em curto e médio e longo, eu vou colocar num único balaio, e depois eu vou separar um pouco o que é mérito nosso versus o que esse ambiente incerto está trazendo para o produtor, tá? Curto prazo, vamos colocar assim, a China, quando começa a corrida eleitoral nos Estados Unidos, a China já percebia a força do presidente Trump para uma reeleição, né, vindo aí para fazer o seu segundo mandato, e antecipou muito os movimentos de compra e cobertura dos seus programas de moagem, de importação de produtos agrícolas principalmente, tá? Então você viu uma China muito mais atuante nos meses antecessores, justamente se preparando, falando, olha, se vem um segundo mandato do presidente Trump, eu vou ter, provavelmente, não sabia se o grau dessa guerra comercial, mas eu vou ter uma desavença com um antigo conhecido, vamos falar assim. Então, de certa maneira, eu preciso começar a antecipar as minhas compras. Qual é a grande diferença que aconteceu para a primeira guerra comercial lá de 2018? Naquele momento, as exportações brasileiras para a China, elas basicamente representavam 50% a 55% do total que a China importava no ano. Quando a gente vem para esse ano atual, as exportações brasileiras para a China correspondem a aproximadamente 75% das importações de soja, principalmente aqui falando, tá? Das importações chinesas. Então o Brasil já ganhou muito mais representatividade nessas importações da China, ao mesmo tempo que você tem uma antecipação de compras. Então a gente viu uma China muito mais atuante, comprando cargos, navios antecipadamente. Sua cobertura de um programa de 110 milhões de importação de soja já está aproximadamente 80% coberta, e prêmios no mercado local bastante sustentados na primeira metade do ano, porque a gente atrasou colheita, tá? Vale fazer um recap rápido aqui, de uma colheita que veio atrasar. A gente teve os programas de exportação que eles encavalaram um pouco, um problema logístico para sair com esse começo de colheita, né? Atropelou muito por essa concentração que houve na colheita do Brasil,
Mas depois, a partir de fevereiro, as coisas começaram a se normalizar. E essa compra antecipada da China talvez causou um primeiro efeito curto-prazista de sustentação nos preços. Chicago, que é um dos componentes de preço também, não sofreu tanto. Chicago, vamos colocar $1 para cima e para baixo, não é uma volatilidade tão absurda assim comparado com o histórico, mas ele não fez o trabalho de corrigir tanto quanto lá em 2018 Chicago acabou fazendo, e os prêmios internos subiram drasticamente. Aqui, quando anunciou uma guerra comercial, o produtor falou, olha, beleza, vamos ver prêmios novamente na casa dos 200 acima, que foi o que a gente viu lá em 2018. E não aconteceu. Apesar de uma China mais atuante, comprando esse curto prazo para se preparar para uma guerra comercial, os prêmios tiveram suportados, principalmente por uma atuação forte, ao mesmo tempo que a gente não estava conseguindo colocar esse produto no porto pelo atraso de colheita, sustentaram os preços. Dali para cá, agora março, abril, o que começou a acontecer é que se normalizou um pouco mais, China bem coberta nos seus programas de março, abril, boa cobertura maio, junho, e você tem do outro lado um produtor que também já vendeu bastante da sua safra. E aí deu uma mornada no mercado. O que aconteceu é que quando você tem sinais de que a guerra comercial, principalmente semana passada, muito ruído de que o presidente Trump falava que estava indo para a mesa conversar com China, o mercado como um todo arrefeceu. A gente descobriu dias depois que a China falou, olha, não tem ninguém na mesa conversando nada, na verdade a gente vai até o final nessa guerra se necessário e a gente não está tratando nem negociando com os Estados Unidos, a incerteza e a volatilidade voltaram, mas o efeito de curto prazo é, o Brasil vai seguir sendo o principal provedor, a sazonalidade de exportações já faria isso normalmente, tá? É uma janela no qual o Brasil exporta mais, é final de campanha nos Estados Unidos, nós estamos entrando no novo plantio da safra nova agora, então o Brasil deveria vir nesse curto prazo, depois de uma primeira onda de preços sustentados, muito pouca atividade agora até meados do ano, você deveria voltar a ver final do ano, principalmente o OND, né, que a gente fala, que é outubro, novembro e dezembro, numa participação um pouco maior de fábricas no mercado doméstico e uma China voltando com suas exportações mais fortes também. Só que a grande incógnita de tudo isso está no curto prazo dos Estados Unidos, porque está plantando uma safra agora que vai se desenvolver, menos área plantada de soja, pelo levantamento do USDA, vai estar muito mais focada ao seu mercado interno e provavelmente fazendo destinos extra-China, por conta das barreiras, né, as tarifas que foram colocadas não permitem Estados Unidos exportar. A gente vai ter Brasil exportando provavelmente o ano completo, aqui até o final do ano, então segue fazendo principalmente destino China, e a grande incógnita vai ficar para a safra nova. Então, por que eu estou separando o curto prazo do médio e longo? Porque o curto prazo, as cartas estão jogadas, ou seja, a cobertura da China está bem avançada, nós estamos como principal provedor nessa janela. Talvez o final do ano vai ser um pouco mais de exportação brasileira do que deveria ser normalmente. Estados Unidos está plantando sua safra, o clima vem bem, se vem uma boa colheita por lá, vai suprir outros destinos que não China. A gente segue fazendo isso até o plantio da safra brasileira. Aqui tem agora o grande ponto de indecisão que vai ser o que vai ser da safra brasileira, né? Qual é o tamanho dessa safra, área plantada, qual vai ser a produtividade, se a gente vem para a evolução natural e produz acima de 170 milhões de toneladas, que era o estimado para esse ano, a gente tem boa produção para suprir o que venha de demanda chinesa a mais nos próximos anos, tá? E aí a gente vai ter que entender como é que China e Estados Unidos vão para a mesa para resolver esse imbróglio, porque os impactos são muito maiores do que só o ambiente agro. Mas de maneira geral, curto prazo, a gente vai ver agora um período de mais parado, vamos colocar assim, voltando depois da metade do ano, julho em diante, mais forte aí no outubro, novembro e dezembro, que seriam épocas na qual a gente estaria competindo com os Estados Unidos aí no fluxo de exportação, então a gente pode ter uma participação maior nossa, vem o nosso plantio e aí a gente começa a discutir a partir de fevereiro do ano que vem o que seria essa nova campanha, tá? Então tem muita incerteza. E agora só um parênteses, perdão que eu falei bastante, mas o produtor ainda vai comprar seus insumos. A gente tem um ponto aqui que não tem muito a ver com a guerra comercial, mas ao mesmo tempo impacta diretamente a rentabilidade do produtor no final do dia, tá?
A nossa bagunça interna, eu vou colocar assim, de certa maneira, vou falar nossa desorganização com relação à questão fiscal, faz com que a volatilidade no câmbio dentro do Brasil seja um fator bastante importante a ser considerado. No momento que a gente grava agora essa conversa, o câmbio está arrefecendo, mas o câmbio está arrefecendo por duas razões principais. Não é mérito das nossas contas, não é mérito da organização fiscal do nosso país, até porque notícias estão mostrando que a gente está gastando por fora do orçamento planejado com algumas artimanhas de governo, mas muito mais por um fluxo de dinheiro. Quando você começa a ter Brasil subindo suas taxas de juros, um juro bem pesado comparado com o restante do mundo, e um corte numa das principais companhias do mundo, ou uma estabilidade, né? A reunião do Fed vem nas semanas de maio, você começaria a ter muito mais vantagem tirar esse dinheiro de economias que até agora vinham ok e começam a ser incertas, como os Estados Unidos, e derivar ela para mercados emergentes, principalmente o Brasil. Dentre os mercados emergentes, a gente não está em guerra, a gente não tem tanta... a gente é mais fácil de ler. Então o fluxo acaba vindo para cá e o câmbio está caindo. Só que isso não é mérito do governo, não é mérito da organização das nossas contas. E por que eu falo isso? Porque quem está olhando insumos trazidos em dólar, principalmente, tem que ficar esperto com a volatilidade cambial aqui dentro. Não descasar a moeda, tá fazendo suas vendas atreladas, venda de soja e produto, né? Venda de soja, milho, atrelada às suas compras de insumo, porque o descasamento cambial pode ser uma armadilha bastante grande para o que vem pela frente. Com relação às importações de fertilizantes e de insumos, tirando a sazonalidade natural e a programação natural de importações de fertilizantes não é um grande problema no que vem à frente, tá? É muito mais estar atento à questão de preço, e a gente não vê alguns fertilizantes cedendo no mercado internacional, mas sim um problema que pode acontecer de descasamento de moeda. Se esse fluxo, por exemplo, Estados Unidos chega a um acordo com China e volta a ficar atrativo lá fora, esse dinheiro tem um fluxo de volta para os Estados Unidos, a taxa de câmbio no dia seguinte aqui dispara, tá? Então é só estar atento nesse ponto, que é mais curtoprazista do que longo prazo, porque as contas estão bagunçadas agora, a gente vai ter que ver como é que vão ser os próximos 2 anos, apesar de que já parece que a gente não vai estar dentro das metas fiscais, mas o câmbio é o principal incógnita. Falei bastante, mas trabalhei um pouco o impacto de curto prazo, principalmente em precificação, na compra de insumos do que vem pela frente, e o que seria o mais médio e longo prazo, que aí vai depender um pouco de se Estados Unidos e China vão para a mesa para negociar, e o que vem da safra nova americana e brasileira. Tá? Parece que a americana já está encaminhando para estar dada, a brasileira tem todo o caminho aí, toda a água para passar embaixo da ponte. De tudo que você trouxe, eu quero pegar um gancho aqui num ponto. Você falou a respeito de que em 2018 o Brasil acabou, de alguma forma, crescendo dentro do cenário da primeira ali, guerra comercial Estados Unidos-China. O Brasil saiu um pouco maior dali e ganhou mercado naquele contexto. Agora, você acredita que o Brasil pode novamente se beneficiar, alcançar um novo patamar, ou que os riscos do momento superam essa oportunidade? Excelente pergunta, Aline. Eu vou separar na questão agro e a questão econômica. Na questão agro, eu acho que o Brasil já se consolidou nas principais commodities aí, como principal produtor, como principal exportador, e é difícil você falar que tem novos patamares a serem alcançados? Provavelmente sim, pela pujança que a gente tem de crescimento, mas não tem lugar melhor do que o primeiro lugar, vamos falar assim. Agora, qual é o grande ponto que tem por trás desse crescimento brasileiro, nessa bagunça, nessa incerteza que está acontecendo agora no mercado? Nós estamos altamente concentrados em um único país consumidor. Esse não deixa de ser um ponto de atenção em tudo isso. O Brasil vai ganhar representatividade, vai se consolidar como principal exportador, mas ele tem aí principalmente mais de 60% das suas exportações indo para um único país, e que vai demandar mais dentro desse cenário, e que, olhando para o seu único provedor de maior parte das suas importações, você começa a ter um tremendo poder de barganha. Então,
É importante falar que carregar essa posição como primeiro lugar nas exportações, ou o grande beneficiado de toda esse tarifaço que está acontecendo, sim, é verdade, você está se beneficiando principalmente em um único país, tá? A gente pode entrar aqui e faria esse podcast durar muitas horas, mas a relação com outros países, como ficaria, mas no frigir dos ovos, a maioria das nossas exportações está indo para um único país. Então esse, para mim, é o principal ponto de atenção de toda essa complicação que está sendo criada no mundo. Claramente, surfar e aproveitar essa onda é preciso. Nós temos capacidade produtiva, a gente de todos os países hoje que ocupam lugares nos fluxos de exportação global, somos um dos únicos aí que tem força, pujança e, de certa maneira, até organização, por mais que eu tenha criticado um pouco alguns minutos antes, organização para seguir crescendo e se consolidando. Nas commodities soft, a gente tem agora muita participação de proteínas entrando nessa nova onda de exportações e participação brasileira. Então, de tudo isso, seja para os Estados Unidos ou para a China, a gente vai se consolidando como um grande player aí desse mercado. Para mim, o ponto principal a ser observado daqui para frente é o quanto disso torna-se uma dependência de um único país de destino. E isso pode se voltar contra nós em algum momento. China, nesse momento, está ainda entendendo e mapeando a situação, mas é até estranho falar isso, que nesse movimento da guerra comercial, até parece que a China está jogando mais o jogo de organizar as coisas e jogar com as regras de falar, olha, esse tarifaço nós temos que resolver na OMC, teve conversas para criar a Rota da Seda com países e fazer acordos. Então, assim, a China está jogando o jogo com regras, e parece que até do outro lado, que deveria ser esperado da maior economia do mundo, é meio que impor regras e força bruta para trazer todo mundo para a mesa. Então, é estranho a gente estar falando isso dos dois países, mas é mais ou menos o que está acontecendo. Do nosso lado, hoje a gente vai surfar bem essa onda e devemos se posicionar. Vamos ficar atentos se a gente não está construindo uma dependência muito grande desse único país, e que as coisas se normalizando minimamente volta contra nós como um poder de barganha gigantesco contra o nosso agro. Você trouxe agora um ponto interessante, né, sobre essa postura da China de, bom, vamos recorrer ao OMC, vamos repensar Rota de Seda. Como que a gente olha isso para a nossa economia interna? Existe alguma política pública, algum acordo internacional estratégico que, de alguma forma, possa proteger o agronegócio brasileiro nesse contexto? Ou se, pelo menos, a gente deveria estar fazendo algo nesse sentido? Olha, eu vejo que o Brasil, por sua, assim, vamos colocar que por seus dons naturais, né, ele sempre esteve muito envolvido nos principais acordos, sejam com os Estados Unidos, sejam na América do Sul, sejam asiáticos e europeus, com relação a ser um bom provedor de produtos agrícolas, né? Então, é interessante ver, e aí um crédito a ser dado ao governo atual, que o vice-presidente Alckmin assumiu muito bem isso que vem sendo construído ao longo dos últimos muitos anos, mas esse papel central na construção dessas relações diplomáticas e comerciais com países estratégicos para o Brasil, e principalmente China, né? Eu acho que os esforços colocados pelo vice-presidente em acordos com a China estão colocando a gente efetivamente numa posição bastante estratégica. Então, não existe uma política pública específica, mas estar dentro desses acordos do Mercosul, com os Estados Unidos, com a Europa, com a Ásia, com a China principalmente, coloca a gente muito bem parado como esse celeiro mundial. É meio clichê essa colocação, mas no fundo nós somos um grande provedor das principais commodities agrícolas para o mundo inteiro. E se você for olhar até para Estados Unidos, nós exportamos até muito mais tecnologia do que a gente imagina, né? A gente foca muito em agro,
a exportação da matéria-prima em si, mas a gente exporta muito avião para os Estados Unidos, né? Quanto a gente não escuta o quanto a Embraer representa aí nas suas vendas. Então a gente tem tecnologia local. Eu acho que essa diversificação precisa ganhar um pouco mais de força para não ficar tão dependente e somente das commodities agrícolas, nosso talento natural, mas eu acho que não tem política pública específica, tem sim esforços dos governos em manter essa política de boa praça, né? O Brasil é boa praça, ele não tem guerra com ninguém, não tem rispidez com ninguém, e ao mesmo tempo surfa bem essas ondas de aproveitar espaços quando as grandes potências estão brigando. Então, para mim, e a gente observou isso durante a pandemia, quando começou depois a guerra da Ucrânia, a gente ainda foi capaz de importar fertilizantes, mesmo quando o mundo inteiro estava com sanções. A gente pode discutir depois mais profundamente, ou a parte desse podcast, se isso faz sentido ou não, né, de você estar comprando de um país que está em guerra, mas no final das contas, a gente manteve o fluxo normal. Mantendo o fluxo normal, a gente surfa, é meio antifrágil, né? Aquele conceito de a gente vai bem quando tudo vai bem, a gente não vai tão mal quando as coisas estão mal. Então, para mim, esse posicionamento do agro brasileiro, e principalmente para o produtor que está escutando a gente, dá uma certa tranquilidade de que o mundo está volátil, a gente tem, o mundo é muito diferente de 2018, né? Nós estamos aí questionando se as principais economias entram em recessão ou não, esses tarifaços aceleram alguns movimentos em direções ruins para a economia americana, crescimento menor já estimado. Então, quando você põe tudo isso na ponta do lápis, a gente encontra um mundo bem diferente. Mas ainda assim o Brasil estaria bem parado, tá, Aline? É muito bom. Pegando aqui um outro gancho que você está trazendo, e eu fiquei aqui pensando sobre essa relação de dependência da gente ter todos os ovos numa única cesta, né? Que é a relação comercial Brasil-China. Como que você vê que a guerra pode, de alguma forma, trazer alguma mudança no perfil dos compradores globais de soja? Como que você vê, qual que é o caminho que você vê que o Brasil deveria estar estruturando para a gente sair um pouco dessa posição, que é uma posição muito delicada, de fato? É complicado quando a gente coloca o cenário de guerra na mesa, né? Quando a gente fala de economia e recessão, você tem algumas commodities tratando única e exclusivamente inicialmente da economia. O de guerra é um pouco mais complicado, né? A gente vai para um cenário extremo aí geopolítico que é mais difícil de prever. Agora, economias em recessão, você acaba tendo movimentos um pouco mais esperados com relação à aversão a risco, você acaba tendo commodities relacionadas à energia um pouco depreciadas, você favorece commodities metálicas, você tem alguns movimentos que são mais previsíveis quando você entra num cenário de recessão. Dito tudo isso, é fácil falar, mas o mundo segue comendo, né? E por mais que você tenha recessões nas principais economias, você depende de talvez não num crescimento tão acelerado como a gente viu nos últimos anos, e quando você entra num cenário de recessão isso dá uma estagnada, mas eu tenho meus destinos que seguem com suas populações a serem alimentadas, o crescimento populacional não vai ser tão grande, mas segue sendo demandante, e alimento todo mundo precisa. Quando você vai para cenários de efeito na petróleo, por exemplo, você acaba tendo um respingo no óleo de soja, biodiesel, mandato de biocombustíveis, tudo isso está interligado, mas você acaba baixando essa demanda por energia, não tanto quanto a de comida. Qual é o efeito? O efeito é preço. No final do dia, você vai ter preços depreciados porque o mundo não está crescendo, o mundo está com as suas economias em recessão, é mais difícil gastar dinheiro, as pessoas entram em modo de poupar e não de gastar, então aquela pujança e aquela dependência de China crescendo 8, aí depois já passou a crescer 6, agora com sorte estão anunciando que vão crescer 5, é aquela coisa de, se o mundo começa a perder ritmo, eu tenho boa parte das minhas exportações concentradas num país que está perdendo gás na corrida, está desacelerando um pouco mais. Então, o efeito final de toda essa cadeia, Aline, vai ser preço para o produtor aqui dentro. O honesto, e agora a gente está falando, talvez eu vou pagar um pouco a língua daqui a um tempo,
que é, se você fosse analisar para a safra que a gente colheu de soja desse ano, né, de março, antes da guerra comercial, né, a gente não tinha começado com todos os tarifaços, você punha na planilha, o mundo não precisava de 170 milhões de produção de soja brasileiro. Era muita produção, quando você considerava uma Argentina produzindo bem, Estados Unidos que vinha de uma campanha ok, uma China que cresce, mas em ritmos menos acelerados. Quando você punha tudo isso na planilha, você falava, olha, os preços têm que sofrer, porque não estamos produzindo mais rápido do que a capacidade do mundo demandar. Quando você entrar, se você vai para um cenário de recessão, ainda mais. Se você vai para um cenário de guerra, muda muito o cenário. Porque aí você começa a ter destinação de recursos para a parte bélica, os países, a economia em si. Ninguém faz investimento em cenário de guerra. Esse é o principal ponto. Então você entra num cenário muito de retração. Então, assim, é mais difícil de prever ainda, mas a concentração do teu mercado consumidor, Aline, que acho que é o ponto central da tua pergunta, ela independe do muito bom, todo mundo, a bonança, todos os países crescendo, seja a hora que você entra em recessão de algumas economias fortes ou um cenário de guerra. Você falou, olha, beleza, se os meus principais compradores agora estão preocupados em defender os seus países, meu mercado, minha balança de exportação, ela vai estar prejudicada. E no final do dia, para um país que vem com áreas crescendo como o nosso, a quantidade de produção que a gente tem deveria jogar o preço mais para baixo. Tem um monte de água aqui para passar embaixo da ponte. Então não estou cravando que o preço vai cair, não estou falando que se entra em guerra amanhã o preço do produtor está super baixo, mas é um movimento natural de destinação de recursos para outras frentes, menos demanda, você vai precisar de menos produção e o Brasil está com bastante área aberta e bastante produção por natureza. Se planta, dá, né? Por mais que a gente tenha tido quebra de safra no Rio Grande do Sul esse ano, o Brasil está produzindo 168 milhões de toneladas de grãos, que vai ser bom se Estados Unidos não exporta para a China e nós vamos ocupar esse espaço. Se essa guerra comercial não tivesse acontecido, é muita pressão que você acaba colocando em preço interno. A gente está aqui avançando e esse é um assunto que ele rende inúmeras novas perguntas. A cada resposta que você me traz, eu penso em outras coisas, mas a gente precisa caminhar aqui para o fim. Queria deixar um espaço para você trazer uma mensagem para o produtor rural que está ouvindo a gente, para as pessoas que estão ligadas à indústria do agronegócio, sobre o que esperar. Quais são os pontos de atenção, o que ele deve pensar agora no planejamento para a safra que vai começar a ser plantada agora, como que o produtor se posiciona e o que ele deve ter aí no radar dele, não só o produtor, mas todo mundo aí da indústria deve ter no radar aí imediato alguma mensagem que você queira deixar. Legal. Eu vou ressaltar que eu acho que acaba sendo o manual de sobrevivência, vamos colocar assim, quando o cenário é de muito alta volatilidade e muito alta incerteza. Quando a gente vai para um cenário que você não tem a capacidade de, com um grau alto de confiança, prever os cenários futuros, você volta para fazer o básico bem feito. Tá? Então, para mim, o produtor é muito bom produzindo, melhor de classe ou referência mundial em termos de produção. Alguns pontos que a gente precisa estar muito atento daqui para frente. Cuidado naqueles mantras antigos de que o preço tem que acontecer, isso ou sobe ou cai porque tal coisa aconteceu. Eu vou ser super claro. Não, olha, temos que segurar até o segundo semestre porque a indústria vai ter que pagar. Talvez esse ano faça bastante sentido, porque você tem uma cobertura de indústrias, você tem incentivos para moagem, produção de biocombustíveis, nós vamos ter que exportar um pouco mais para cobrir o gap dos Estados Unidos, então você acaba tendo um bom movimento que vai favorecer esse mantra, mas isso não é válido talvez para a safra que vem. Então, se esses cenários de guerra, de recessão, tudo isso começa a entrar na mesa, a gente precisa ser super cauteloso de firmar coisas na pedra. E firmar movimentos de preço não significa não vender, não significa não fazer nada, significa fazer com o máximo de proteção e gestão de risco possível. Então, o meu recado para o produtor é: fiquem atentos, eu acho que boa parte dos custos dessa safra de soja que passou, do milho que estão agora, vão ser bem
precificados, trazendo uma margem até satisfatória para grande parte dos produtores. Ele fez uma compra de insumos relativamente boa. Quando a gente olha para o ano que vem, a gente já vê insumos um pouco mais caros, então isso vai demandar um pouco mais de estratégia. Estar bem informado para separar o que é ruído do que é informação real. A gente acaba sendo bombardeado por muita coisa que no final do dia não faz preço, só gera incerteza e faz a gente tomar más decisões. Voltar a casar e aquela coisa antiga, né, de se eu tô comprando insumos, faz o travamento da commodity também, assim você já garante tua margem. Lucro pequeno nunca quebrou ninguém, então a gente precisa nesse primeiro momento, enquanto ainda há incerteza e o cenário não é claro, se for fazer suas compras de insumos, já jogar com o travamento da commodity e tá muito atento como esse cenário avança. Nem avançar demais as vendas, nem avançar de menos, justamente para você evitar ser pego de ou super exposto nos teus custos, ou com mega de umas vendas e a gente talvez surfe uma onda de abonança no agro e que você não possa aproveitar. Então tá bem informado e trazer o livrinho de regras de gestão de risco para dentro de casa, olhar bem esse travamento de custos contra a sua venda de commodities, não está descasado moeda. Essas são os mandamentos básicos aí de como gerenciar risco em ambientes de incerteza. E no final de tudo, eu sempre falo que quando você compartilha ideias, você ganha novas perspectivas para problemas conhecidos. Então, pesquise, troque ideias, converse, pergunte, acione quem está no mercado no dia a dia para ver novas perspectivas que às vezes você não vê. Então, para mim, o principal deixa dessa nossa conversa, Aline, seria: prestem muita atenção à gestão de risco, não tomem posições muito descasadas e vamos acompanhando passo a passo. Tem muita incerteza na mesa, pode ser muito bom, a gente tem chance de surfar uma onda como nunca visto, ao mesmo tempo de que tem cenários para frente e podem não ser bons, e agarrar a gente com posições mal vendidas ou mal travadas pode ser a diferença entre ter sucesso ou acabar com um ano da lavoura. Então, assim, prestem muita atenção, consultem e principalmente joguem com gestão de risco num ambiente de alta incerteza. Muito bom, Henrico, muito bom. Uma pena, nosso papo acabou, né? Chegamos aqui ao final do nosso Minuto Agro de hoje. Queria agradecer toda essa aula, toda essa análise desse panorama aqui geopolítico que a gente está vivendo. Você trouxe informações assim muito boas para a gente, para os nossos ouvintes. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, Aline, e meu desejo de muito boa safra de milho aí para todos os produtores que estão nos escutando. Obrigada, muito obrigada, Henrique. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Esse episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu Minuto Agro. É questionando que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.